acontecendo? Ei, rapaz! Crazy for feeling so low. I knew you'd love me as long as you wanted. Olá pessoal, eu sou Ana Luísa Santiago, colunista do Globo, e esse é o videocast Novelão. Aqui a gente trata de produções que marcaram a nossa televisão. O episódio de hoje é sobre A Viagem, novela de 94 de Vani Ribeiro. Para falar dela, eu tô aqui com Antônio Fagundes, Cristiane Torlone, Otávio Diná, super marcantes aí na nossa teledramaturgia. Queria começar com o Fagundes. A Torlone já falou algumas vezes como foi o convite para ela, né? Mas eu queria saber do seu convite para a novela, que você tinha acabado de fazer Renascer, um sucesso estrondoso, foram pouquíssimos meses de intervalo, né? Como surgiu essa novela e o que te atraiu quando você leu a sinopse, enfim, como foi o convite? Pois é, eu me lembro foi o Wolf Maia, né, que me ligou primeiro para falar da Viagem. Era uma novela que já tinha sido feita na Tupi há muito tempo, né? Mas era interessante isso, porque a Tupi queimava os produtos, né? Eles gravavam em cima da novela, eles gravavam futebol e tal. Então, não teve quase arquivo da Tupi, né? Eu falei, bom, isso então é realmente um remake, né? Porque você não vai ter referência, né? Então, eu achei interessante. Mas, como você mesmo falou, tinha acabado de fazer o Renascer, e o Renascer foi uma novela difícil de fazer, né? Porque a gente tinha que ir para Ilhéus, era complicado, era uma novela, eu entrava em 90% da novela, eu estava muito cansado. E tinha realmente acabado de fazer uma coisa assim, tipo um mês depois, né? Eu neguei, eu falei que eu não ia conseguir fazer, que eu estava cansado, porque eu sempre fiz teatro junto, né? Então estava meio complicado. Mas aí o vô falou, mas é a Cristiane que vai fazer. Ele jogou com os dois, né? Para ela. O Fafá que vai fazer. Para ela, falou que era eu. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, então eu faço, então eu topo. Mas eu falei, eu tenho aquela brincadeira, né? Falei assim, eu aceito, mas depois eu falei, ai meu Deus, eu vou me arrebentar, eu tô cansado, vai ser difícil. E não foi uma maravilha, foi muito gostoso. A gravação era muito gostoso, muito tranquilo. E a novela, com aquele astral maravilhoso que a novela tem, né? Eu acho que até ajudou a gente, né? E o começo era muito impactante, né? Porque é engraçado, os personagens começam em conflito, na verdade, né? E ele se apaixona no conflito. Então ele vai conquistá-la no meio de um conflito. Ela quer ver o diabo na frente, não quer ver o advogado que está processando o irmão, né? Aquilo ali era E ela era insuportável. Era insuportável. E ele dizia coisas lindas para ela. Dizia, não, mas é daí que vem o seu melhor. Era bonito, era bem bonito. Era uma estrutura Ivani maravilhosa, né? Uma estrutura dramatúrgica muito bem bolada dela. Essa coisa de você ver o público percebendo que eles se odeiam, mas que tem um amor rolando por baixo, e o público torcendo para isso. Eu acho que é muito, muito melhor do que aquele casal que junta e separa para encontrar no último capítulo, né? E tem uma coisa, né, da doutrina do Kardec, né? Sim. Quer dizer, esse reencontro dessas personagens, né? Quer dizer, na verdade, tem uma história de encarnações e reencontros. A gente teve flashbacks vários, né? Com peruca. Nossa, mas dessa sensação, dessa percepção que eles vão tendo, que eles já, né, o tal do déjà vu, né, que alguma coisa unia eles. Então eles ficam com essa desconfiança que você tem de gente que você não gosta logo de cara, que diz assim, por que eu não gosto dessa pessoa? Às vezes você está certa de não gostar mesmo, mas às vezes tem alguma coisa ali para você, que, enfim, que está guardada só para você, e tinha, né? Tinha, era muito bonito isso.
E, Cristiane, você já falou das coisas sobrenaturais que aconteceram na sua casa na época e tal, né? Mas você acha que, de alguma forma, assim, meio que estava escrito você fazer... Sabe o que eu sinto, Flor? É assim, a gente tem que estar... Não pode ter medo na vida de aceitar, né, os desafios. Essa peça que a gente está falando fala muito sobre isso. Sobre né? isso, exatamente. Você, acima de tudo, você tem que estar muito preparado e atento para as surpresas que vêm para a sua vida, porque às vezes você já está num outro lugar. Você só tem que ir lá, entendeu? A tua mente, o teu espírito já estão naquele lugar. Só precisa chegar corporalmente naquele lugar. Então, assim, muitos dos trabalhos que eu fiz na minha vida... é impressionante, porque às vezes eu não era a primeira opção para o trabalho, e depois ao longo do trabalho eu fui sabendo que eu não era a primeira opção, e isso sempre deu uma sensação muito boa, ditado que meus pais usavam, né? Que é do homem, o bicho não come. Então, assim, nesse sentido, se você, vamos voltar um pouco mais atrás, quer dizer, eu fiz a Gata Comeu, que também era um texto da Ivani Ribeiro, né? Que também foi feito pela Eva Vilma, na Tupi também, né? Chamava o Barba Azul, né? Que é aquela personagem que é a gata que comia todo mundo. Então, assim, tem uma conexão com a Ivani que é muito misteriosa. Todas as interferências que essa autora teve na minha vida e eu não tive contato pessoal com ela, assim, normalmente eu não tenho contatos pessoais com os autores. A gente vai se correspondendo pelo texto, né? Para aquilo que ele manda e aquilo que eu entrego. Mas a Ivani foi muito interessante. A Gata Comeu também não era para eu ter feito. Então, assim, houve toda uma mobilização para que eu aceitasse, porque eu não estava querendo trabalhar com aquelas pessoas, eu não estava, não sei o quê. Para mim era tudo errado naquele momento. É aquele não que você dá, e depois a vida diz não, o que você está fazendo? Tem que aceitar. Entendeu? Eu estava morando fora do Brasil quando o Wolf me chama, e ele mente para mim, aliás, dizendo que o Fafá já tinha aceitado, mas disse que era uma comédia. Quer dizer, você vai olhar a viagem, sabe? É engraçado no começo, porque a personagem é insuportável, mas você, né, enfim... Então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum. E foi curioso você falar da Ivani, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu devo a Ivani o começo da minha verdadeira carreira na televisão, porque o grande primeiro personagem que eu fiz na TV Tupi, eu tinha feito uns personagens menores lá, cheguei inclusive a sair da Tupi durante um período, porque eu fiz 2 ou 3 novelas que foram muito mal, aí não me chamaram para mais nada, né? Mas a Ivani me chamou para fazer... Eu também nunca tive contato pessoal com ela, mas eu fui chamado para fazer Mulheres de Areia, que foi uma novela da Ivani, que foi um estrondoso sucesso na Tupi, com a Eva Vilma, e eu fazia um par com a Maria Isabel de Lisandra, e esse casal fez tanto sucesso que me chamaram para fazer uma outra novela da Ivani, que foi O Machão. Que maravilha. Que a Ivani escreveu os 30 primeiros capítulos só, porque a novela fez tanto sucesso que eles queriam continuar. E a Ivani falou, não, a minha história termina no capítulo 30. E aí chamaram o Sérgio Jockman para fazer a continuação, e o Sérgio Jockman escreveu simplesmente mais 330 capítulos. Que sim, do Machão, que foi uma coisa... Por causa desse trabalho da Tupi do Machão, da Ivani, que começou com a Ivani, eu fui chamado para fazer a Saramandaia na TV Globo, que eu entrei na TV Globo 1 ano depois de sair da Tupi. Então tem um mistério, tem umas coisas rolando aí que caminharam para a gente fazer a viagem juntos. E aí tem a nossa historinha também, que a gente fez há muitos anos antes. Nós tínhamos feito um seriado chamado Amizade Colorida. Foi o primeiro episódio do Amizade Colorida, foi um episódio que a Cris fez, e a gente já falou assim, vamos fazer teatro um dia, vamos fazer teatro um dia. Fizemos muitas novelas, fizemos filmes no meio, aí fizemos a viagem, e ainda a gente se prometendo fazer teatro, nunca conseguimos. Deu certo agora. 40 anos depois. 43 anos depois de fazer aquilo.
Estamos em cartaz com 2 de nós e tá um estrondoso sucesso. Estava escrito, lindo, né, Cris? Estava escrito nas estrelas. escrito. A gente só teve que ir amadurecendo. Eu acho que é isso. A gente está fazendo esse trabalho agora. É tão bonito porque, né, eu me comovo muito em cena. É lindo. Porque assim, nossa. nós somos a rede do circo para o outro, né? Sabe, quando você lança o outro, né? Tem o flyer e o catcher. Aqui nós somos a rede, o nosso. A gente não desgruda, a gente tem a Alexandra Martins, está no espetáculo, o Thiago Fragoso também, mas nós temos uma conexão que foi sendo, sabe, costurada, né? Uma tapestry mesmo. A gente vem bordando essa nossa biografia juntos, nos nossos trabalhos juntos, e cada um fazendo as suas produções, muito curiosos que nós sempre fomos, né, de teatro, de fazer os melhores autores, produzir. Fafá produz a vida inteira, eu também. Então, assim, chegou num momento da nossa parceria muito bonito, mas a gente teve que viver isto. Aquilo que a gente tinha se prometido não estava na hora, né? A viagem fala um pouco disso, né? Dos momentos. E o momento é agora. Então agora nós estamos fazendo esse trabalho lindo aí, realmente. Tem uma história. Sim. E quando é que o ator percebe, assim, que a novela caiu no gosto popular? Assim, no caso da Viagem, teve um momento, assim, chave No que vocês falaram. segundo dia. Né? É o frentista da gasolina do carro. Sabe assim, quando você começa a ouvir, você vai lá botar gasolina no seu carro, que eles começam a pré-lançar a novela e que você começa a ver, é o padeiro, é o cara que estaciona o carro, que diz assim, olha, isso está com cheiro de sucesso. Ele diz, opa. Segundo dia. Sabe assim, ou acontece alguma coisa, o que houve? Que sumiu no capítulo, não sei o que, você diz, opa. Eles sabem tudo. O público brasileiro é assim, é um dos públicos mais categorizados para falar. Altamente especializados. Completamente, eles sentem. Essa é boa, essa não é boa, você pode ouvir porque eles têm razão. Fila de supermercado, então você está no caixa. São analistas de dramaturgia. Enquanto está passando a coisa, o cara está dizendo o que está errado, por que não está dando certo aquilo. Eu me lembro de uma funcionária minha que um dia chegou e falou assim, Sr. Fagundes, desculpa, posso lhe perguntar uma coisa? Eu falei, pô, não. Quem é o protagonista dessa novela? Pronto. Olha, vai, ou seja, ela não sabia quem que ela tinha que seguir na novela. Isso é um erro, né? Você tem que saber. Exato, você tem que saber quem que você vai seguir, com quem que você vai primeiro se identificar. Depois você pode se identificar com outros, mas os primeiros você tem que saber, o autor tem que entregar isso claramente, porque se não entregar quem é o protagonista... E aí, qual foi sua resposta? Eu falei, não, presta atenção, porque tem isso, tem aquilo. Quando tem que explicar, péssimo. É igual explicar piada, né? Se eu conto a piada, você não ri, eu vou explicar, você não vai rir. Explicar é péssimo. É ruim. E, Cristiane, eu vi que você falou uma coisa muito bonita dessa novela uma vez, que uma das razões do sucesso é que ela traz conforto, né? Sim. Nossa. Né? E foi para você também, foi pessoalmente, para vocês, assim, também significou um pouco isso, assim, como você acha que o público sentiu, você sentiu um pouco também disso? Porque o conforto é o seguinte, a novela tem um problema, a novela ela não é uma obra fechada. Então, se você está fazendo um fracasso, você vai ficar com esse fracasso 7, 8 meses, é um inferno isso. O conforto é nesse sentido também. Você está fazendo uma coisa que você sabe que está entregando para as pessoas e as pessoas estão recebendo. Então, facilita a continuidade do seu trabalho de uma forma que o cinema você não percebe isso. Você fez, foi mal, Sim. Acabou. A novela não, você carrega aquilo, né? Tem uma questão, assim, voltando à questão do Kardec, né? Eu acho assim, tem momentos que parece que as obras, elas vêm para acalmar um pouco o coração das pessoas. Quer dizer, tem uma questão do espírito do tempo, como se fala, esse que quando chega a obra na hora certa, parece a nossa peça, ela está na hora certa para responder um monte de perguntas que as pessoas estão se fazendo secretamente. Então, quando elas vão encontrando caminhos para que essas respostas venham,
elas aliviam o coração delas. Então, assim, uma das coisas que eu percebi na viagem, que foi muito trabalhosa, nossa, foi muito trabalhosa, muito, muito, muito. Minha personagem, ela andava no céu, no inferno, na terra, ela ia materializando em todos os lugares, era uma loucura. Mas uma coisa que me impressionou muito era o feedback que eu recebi, assim, de lugares assim como hospitais, asilos, orfanatos, porque era uma época começo, né, das redes sociais e tal, então a gente recebia muita carta. E a Globo sempre foi muito atenta a nos passar isso. A gente recebia envelopes. Tinha escaninho, né? Sabe? De carta e tal. E era muito impressionante. Você vê, tem muita gente abandonada. Além das pessoas sozinhas, tem muita gente abandonada no mundo. Então, assim, a novela, ela fala sobre esse consolo na alma, do você não estar sozinho, sabe? E que existem outras possibilidades de você estar acompanhada, principalmente numa filosofia que não é uma religião. É uma doutrina. Isso é uma coisa que liberta as pessoas, porque ela tem a sua ancestralidade de religião da família, então ela diz assim, como é que eu vou, sabe, assim, ser devota de uma coisa que não tem nada a ver com a minha história? O Kardec não tem a ver com isso, ele é uma filosofia. E é muito bonito, né? O Fafá, que é um roedor de livros, né? O dever de casa da gente foi ler a obra do Kardec. E foi muito importante. Em Portugal eu já tinha recebido, né? E é muito reconfortante, né? Muito... Então não é só a diversão. E é muito moderno também, né? Porque é uma doutrina do século XIX, né? Então ele não tem, digamos, os ranços que as outras religiões têm de ter que ficar explicando, né? Mas peraí, o mundo foi criado em 6 dias, né? Como é que é isso? A ciência diz que não foi assim. O Kardec usou tudo isso, né? As explicações deles, e ao mesmo tempo tem uma coisa linda dele, que é extremamente generosa a doutrina, no sentido de que você não precisa acreditar nela. Ele não te obriga a acreditar nela. Ele não te obriga a acreditar em Deus. Ele diz, se você não acredita em Deus, Deus acredita em você. Então você está sendo protegido do mesmo jeito. Venha. É karma seu não acreditar em Deus. Então isso é muito bonito, né? É muito bonito porque você é livre, inclusive, da crença. Né? Você é livre, inclusive, da obrigatoriedade de ser assim, desse jeito. Porque se você não for assim, desse jeito, você não pertence à minha tribo. Não, você pertence a essa tribo. Isso faz parte do ser humano para o Kardec. Pertencer a essa tribo protegida por um Deus absolutamente generoso. Ele não que tem, não julga, que você não tem essa coisa do pai mau. Não tem os castigos que impõem as outras religiões, que são castigos violentos, né? Não, você vai pagar. Você vai pagar por isso. E aí, ao mesmo tempo, você vai escolher o caminho que você vai seguir. Quando te dá ferramentas, né? Você escolhe. Quando a sua alminha subir ali, ou descer, ou for para onde for, você vai parar e falar assim, não, realmente eu errei aqui, agora eu tenho que voltar e pagar esse erro, ou então, não, agora eu acertei, eu vou para o meu caminho de luz, e é uma escolha sua, é muito bonito. Ao mesmo tempo, a dramaturgia da Ivani era altamente popular e comunicativa, quer dizer, essa coisa, nós éramos um elenco muito pequeno. Pouca gente. Isso, todo mundo sabia quem eram os protagonistas, quem era o antagonista, quem era a mocinha, quem era o vilão, que não sei o quê, todo mundo sabia. E você poder se apaixonar por uma história que, na verdade, é uma história de amor e de perdão e de conquista. Nos nossos tempos, você vê, quantas vezes a viagem já foi reproduzida? Umas 6 vezes? Pode passar. Pelo menos umas 6 vezes. Eu acho que agora, no ano passado, foi a 6ª vez que ela passa. Agora, na internet, as pessoas vêm, revêm. Então, você vê que é uma mensagem que, nos nossos tempos, ela é muito importante. Sabe? Muito importante mesmo. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, cara. De uma coisa de proporcionar uma tranquilidade para as pessoas, né? Claro. Os conflitos eles são muito grandes entre os personagens, mas não são angustiantes, né? São conflitos reais. Não tem ninguém matando ninguém, não tem ninguém, né? Não tem grandes efeitos especiais, tem pequenos efeitos especiais, inclusive os da época, que você vai olhar 30 anos, né? Era uma loucura fazer aquilo. Mas são efeitos emocionais, são efeitos psicológicos
Quer dizer, vai tocando várias gerações. As crianças, que normalmente os pais têm muito problema hoje de explicar a morte, né, de um bichinho. Vai lá, substitui o pintinho, substitui o gatinho, substitui o cachorro. Não é possível substituir. Entendeu? As crianças, elas se conectam com a viagem de uma maneira maravilhosa, porque elas começam a perceber isso, né? O avô que desapareceu, o tio que desapareceu. Cadê? Onde é que foi? Então era uma novela que tinha um cuidado, e era uma novela que passava de tarde, né? 6, 7 horas da tarde, que as crianças estão na sala. Sabe assim? Então as palavras eram palavras, às vezes, fortes, mas ternas. Sabe assim? A novela tinha uma ternura, tem essa coisa de abraçar o coração das pessoas até hoje. Hoje eu estava falando com a pessoa no telefone, vindo para cá, a primeira coisa que eu falei, olha, eu sou Cristiano Torlone, estou precisando de... Ela falou, eu sei quem você é. A viagem, eu falei, eu estou falando, a voz da pessoa do outro lado era uma pessoa muito jovem. Eu falei, que maravilha, cara. Então assim, está no ar. Isso é muito legal. Eu sou muito grata a esse tempo que a gente está vivendo agora, porque as reprises dos nossos trabalhos estão dando uma continuidade para gerações que foram chegando. Porque assim, 50 e quantos anos de carreira você, amor? 59. 59 anos, né? Eu estou batendo os 50 agora. Então, já pensou, há 30, 40 anos, como é que as pessoas iam ter acesso a esses trabalhos? Então eles estão sendo renovados com outros olhares, de uma geração que diz, era assim que vocês faziam? Isso comunica comigo hoje, 30 anos depois. Bacana, né? É um clássico. Sim. Eu ia perguntar justamente isso para vocês. Embora as reprises façam muito sucesso, a gente vê que nas novelas atuais certos assuntos não são mais tratados, né? A Viagem trata de suicídio, um tema que volta e meia é tabu, né? Vocês acham que se ela estreasse inédita hoje, ia ter o mesmo impacto, assim, no mundo que a gente está... Aquela que nós fizemos, com certeza. O mesmo impacto, claro, assim... que é o que faz o sucesso, a reprise dela. O que está acontecendo agora, talvez, é que as pessoas estão querendo adaptar aquilo lá, mas aquilo lá não é adaptável. Aquilo lá funciona hoje exatamente porque ela tem uma organicidade que a gente tentando mexer, a gente quebra, né? Tem uma questão, você tocou muito bem nesse assunto, né? Tem as questões que o politicamente correto não quer falar agora. Então, essa questão do suicídio, né? Qual é o mês? É agosto ou setembro que é o mês que se trata? A gente foi ver a peça do Kiko Mascarenhas, né? Que vai falar sobre isso, entendeu? Quer dizer, como é que você não vai tratar a morte e a morte autoimposta, se faz parte do ser humano ter esse dilema ou não ter, né? Você vê o Antônio Cícero, o ano passado, né? Ele contratou um serviço para poder fazer a passagem dele. Quer dizer, a gente está vivendo um mundo que você pode dizer assim, o meu ponto final vai ser agora. Quando? Você justifica, estou com uma doença, essa é a situação, eu estou fugindo da decrepitude absoluta, eu posso fazer isso, a minha crença me permite fazer isso? Farei. Não discutir temas que são nossos, orgânicos, é uma estupidez, porque isso aí sim você atua como uma censura de temas que são... É como não falar do aborto. Mas você usou o termo certo, discutir, não brigar. Né? Sim. A gente chegou num ponto que a gente não discute mais, a gente briga. Né? E não é o caso. Eu acho que o caso é de você trocar ideias e ouvir o outro, e ouvir um pensamento diferente do seu, e tentar aceitar esse pensamento na medida das suas crenças. Vai abrindo um pouco a mente, né, gente? Porque pelo amor de Deus. A partir do momento que você começa a se fechar e só tratar dos assuntos que você permite, você fecha a sua cabeça de tal forma que as coisas não vão nunca mais para frente, né? Então, você receber informações novas, assimilar informações novas, a nossa peça faz isso muito bem, de uma forma muito bonita. O Dois de Nós, o Gustavo Pinheiro, ele foi um gênio nesse sentido, porque ele trata de assuntos absolutamente tabus, para nós, quase todos. Ele fala de tudo aquilo que
politicamente não seria correto hoje tratar de uma forma que você vê o homem chorando na plateia, né? Você vê os homens se emocionando de uma forma, no agradecimento, canso de pegar os homens levantando, fazendo aqui assim, porque acendeu a luz, né? E é tão bonito isso, porque foi de uma forma gentil, foi de uma forma carinhosa, de uma forma atenciosa e prestando atenção no outro, que o Gustavo escreveu esse texto e que a gente faz com esse carinho todo. Mas não é só o homem, não, a mulher também, sim, o jovem, a gente está percebendo. Nossa, plateia jovem linda, o teatro nos permite isso, né? Mas a gente percebe isso nas novelas também, nas novelas que nós fizemos lá atrás, que não tinham nenhuma dessas barreiras, dessas proibições. A gente falava as coisas abertamente. Imagina, Gilberto Braga. Gilberto Braga, o grande, né, o Dancing Days que a gente estava prometido para fazer e eu não fiz. Mais um. Não era para fazer. Imagina, o Gilberto Braga não conseguiria escrever o Dancing Days, que mudou toda uma teledramaturgia. O Manuel Carlos vai ser politicamente incorreto assim, né? E fazendo campanhas incríveis que aconteciam. Alcoolismo, nossa, era uma coisa assim, como é que você esconde? Ou então uma cleptomaníaca, né? A Glória pede, quer dizer, você tem que falar das coisas, é para isso que a novela existe. A novela é um fórum. A ideia é essa, né? Sim. Senão você está falando só para o seu umbigo, só para os seus, sim, só para os seus do seu grupo, da sua cota. Não, e só o que as coisas o que as pessoas querem ouvir, né? Porque se você só fala o que as pessoas querem ouvir, não precisa mais falar, né? Elas vai perdendo o vocabulário, né? Infelizmente. Intelectual, inclusive, né? Sim, só fala aquilo, para aquele chiqueirinho. Acabou o mundo. Só existem esse. Fica um planeta desse tamanho. Enfim. E eu queria aproveitar uma coisa que você falou, de transpor aquela história para agora, né? Eu queria saber a sua opinião sobre remakes. Você acha que não funcionam assim? Não, eu acho que o remake, ele tem um sentido, né? Resgatar uma coisa que se perdeu, ou melhorar uma coisa que foi mal feita. Então, se você resgata, por exemplo, A Viagem é um exemplo de um bom remake. Nós fizemos o remake da Viagem na Globo, que tinha sido feita na Tupi. Mas você não tem nenhum registro da primeira versão da Viagem, porque foi gravado futebol em cima. E a TV Tupi... Nem da Gata Comeu, também. A TV Tupi queimou esses arquivos. Então, você tem uma pequena lembrança, pessoas que há 40 anos viram A Viagem na TV Tupi, tem uma lembrança de uma coisa, mas ela não lembra muito bem o que é. Então, vale a pena você fazer, porque a partir de então, é um registro da Viagem, que não tinha mais. A mesma coisa aconteceu com Pantanal, por exemplo, que foi uma novela que se perdeu na manchete. Não tem nenhum registro. Agora, você fazer um registro de uma obra icônica que funcionou em todos os seus detalhes, com o registro dela ainda à sua mão, é uma temeridade. Você está correndo o risco de errar muito grande. Até porque eu percebi isso com o Renascer, as pessoas recorriam ao Renascer antigo. Olha. Por mais bem feito que tenha sido, e foi bem feito, o remake do Renascer, você tem um registro icônico que ficou na sua memória e que você pode voltar lá. Eu temo que vai acontecer a mesma coisa com Vale Tudo. Tem aí. As pessoas vão ver o Vale Tudo, e já viram 5, 6, 7 vezes o Vale Tudo, então é um grande risco. E por que não escrever novas obras? Sabe assim, você, por exemplo, o Gustavo Pinheiro, super autor maravilhoso, sabe? O Daniel Ortiz, escrevam obras novas. E aí, você concorda com a opinião do... Concordo, porque eu acho que precisa vir novas obras, entendeu? Essa já foi escrita, muito bem realizada, e continua nas reprises, porque se tivesse passado uma vez só, 2 talvez, mas assim, A Viagem e A Gata Comeu são fenômenos. Sim. É uma estupidez, você vai gastar essa super grana para fazer o quê? Faz uma obra nova, arrisca.
A sensação que eu tenho é que... Até porque será uma obra nova, né? Porque querem mexer tanto na coisa que foi bem feita, querem trazer tantas coisas que não foram discutidas naquela época e que são válidas de serem discutidas, que é uma obra nova, né? Mas é uma obra nova que você está chamando pelo título antigo, mas então você está remetendo ao título antigo. Melhor não fazer, né? Com certeza. Eu vejo, na época da pandemia, que parece que faz 1000 anos, mas até que não é tanto, né? Foi 2020 ou 2021, né? Que eles reprisaram o Fina Estampa. A novela é politicamente incorretíssima. Aí começou a ter nossa, você faria de novo? Eu falei, faria de novo, não num remake, mas se eu faria essa novela outra vez, nesse sentido, sem mudar nada, porque senão você não é fiel àquilo que chama-se humanidade. Sabe, você tem que ser fiel. As pessoas falam essas coisas, as pessoas maltratam as outras. Existem as Terezas Cristinas, sim, como existem, não, os Pereirões, sim. Você vai dizer, você vai maquiar a realidade, é uma bobagem. Sabe, se você de alguma maneira acaba uniformizando as pessoas. E aí é isso que eu te digo, acaba sendo uma censura. E é uma hipocrisia, né? Porque as pessoas não são uniformes, né? Pelo contrário, a graça é essa. É por isso que as pessoas se identificam com personagens, sabe, absolutamente plurais. Você sabe que você tem esses impulsos. Você vê a pessoa fazendo assim, mas eu já tive vontade de fazer isso também. De falar isso, eu não posso falar, mas ela está falando por mim. Sim. Aliás, é o sentido daquilo que a gente faz. É horrível, né? É feio, né? Você fala, né? É horrível, é feio, mas falou, né? Alguém tem que falar. Então, para nós, o bacana é que nós, o Arthur, o teatro da crueldade, né? Pelo cru. O Nelson Rodrigues também dizia isso. Você dá o grito que está preso no peito do outro. Essa é a função, por isso que cura. O cara vê um capítulo daqueles, ele faz assim, ele riu, ele chorou. Ela disse por mim aquilo que eu queria ter dito. Às vezes você quer dizer para o outro que está do seu lado, bota para ver junto, pronto, não precisa mais. A briga já foi resolvida. Era aquilo, era, pronto. Essa é a função também, né? Queria falar um pouquinho mais da parceria de vocês. Vocês fizeram Amizade Colorida, depois teve Louco Amor, não foi isso? Antes da viagem. Antes da viagem, com certeza. Mas foram as duas coisas só que vocês fizeram na televisão juntos, né? Louco Amor. Mas vocês chegavam a contracenar muito nessa? Sim, era um casal que vivia brigando. Então, sim. Na verdade, era só dentro do apartamento, né? Era muito engraçado. Eles brigavam a novela inteira, né? Brigaram a novela inteira. Era uma comédia muito gostosa do Gilberto, era muito bom. E foi daí que nasceu essa conexão de vocês ali. Quando é que vocês trabalham com várias pessoas, mas quando vocês sentem que deu liga ali, né? O que a gente fez cinema juntos, nós fizemos Das Tripas Coração, Carolina, maravilhosa. Nós fizemos o Bessa-me Mútil também, nós fazíamos um casal também muito engraçado. O Vil queria a Glorinha também. Eles tinham, o Vil que era a Glorinha. Mário Prata. Mário Prata que escreveu. A gente tinha um casal que tinha fantasias sexuais, então cada hora a gente estava vestido de um jeito, era bem divertido aquilo. A gente fez algumas coisas juntos, mas faltava o teatro. A gente sempre falava, teatro, nós fizemos televisão, fizemos cinema, fizemos seriado, mas faltava o teatro. A gente sempre que se cruzava, falava, vamos fazer teatro, vamos fazer. A agenda, aquela coisa, nunca dava certo. Agora, que deu certo, como a Cris falou, era o momento, era isso mesmo. E tinha que ser esses personagens que a gente está fazendo agora, porque eles são realmente completos nesse sentido, né? Eles têm uma trajetória de vida que foi a nossa trajetória de vida, né? A gente passou por tudo que esses personagens passaram. Sim. E estamos vivendo o que esses personagens estão vivendo agora. Então, é muito bonito isso. Tem um quê de viagem aí, né? Nossa. E tem um teste, né, que é importante, é o seguinte, a televisão, ela testa os atores assim, ao extremo na capacidade de resiliência, porque são trabalhos muito cansativos. Se você é um protagonista, você leva a novela. Você não sabe, você tem... Às vezes centena. De horas mesmo, né? Sabe, de horas de... Centena de cenas por semana. Então, assim, testa muitas coisas que estão no privado. Você convive mais com aqueles atores do que com as pessoas da sua casa. Sabe, seu marido, seus filhos, sabe, a sua própria vida. Porque chega final de semana, você tem que estudar.
Se você só estiver fazendo televisão, como no meu caso, eu nunca juntei televisão e teatro várias vezes, só 2 vezes que eu pude fazer isso. Mas de preferência, então eu ficava à disposição realmente do trabalho. Então você enfrenta situações em que você vai vendo o outro. Como é que o outro reage a situações que você diz assim, era para sair jogando o roteiro para ir indo embora. Não, você vê como é que a pessoa vai contemporizando, com produção, com direção. Um líder de elenco, ele é uma figura muito importante, porque ele dá um equilíbrio para toda a equipe. Se você pega pessoas muito vaidosas ou inexperientes ou não sei o quê, começa a dar ruído. Então, assim, eu acho que muito dessa nossa liga vem também de muito convívio de como é que chamava aquele outro carro da Volkswagen, que era Kombi. Não, Kombi de filmagem, lembra que tinha escrito atrás filmagem? Muito. Então, assim, você vai convivendo com a pessoa muitas horas e vai vendo como ela lida, e ela está te vendo também. Sabe assim, vai como é que é o cansaço, como é que é o sono, como é que é a fome. Nós tivemos externas na vida que era um frio miserável, ou era um calor miserável, e você vai vendo o outro. Sem ter lugar para ficar. Sabe, como é que você lida com o desconforto e isso não vai para a cena. A cena é só nossa. Agora é a nossa hora de brincar. Então você vê o teu companheiro te protegendo em cena. Sabe? Em cena, sabe? Ele protege a cena. Isso dá um sentido de correspondência. Você se preparou para aquilo. Não importa o que está acontecendo antes. O cara disse, né? Silêncio é para nós. Agora é a nossa hora de brincar. Então, assim, a gente tá, esse processo que a gente está passando agora é muito gostoso, porque não é um processo tão cansativo como uma novela, blá, 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 que você não está disponível o dia inteiro, mas quando, né, Fafá tem um texto que ele recebe as pessoas no teatro, que é um texto lindo, que ele escreveu, lindo, vem o silêncio, começa a música, a gente entra rindo e brincando em cena e dançando. 2 crianças sapecas, com o olho brilhando, entendeu? Para isso, então assim, eu acho que ao longo da nossa trajetória a gente sempre entrou em cena assim, um para o outro. E isso dá uma confiança, porque teatro, meu bem, ali você vai ter uma convivência de camarim. Né? Você falou de cansaço, é curioso isso, porque eu sempre me cansei muito mais no teatro do que na televisão. Embora o número de horas de trabalho na televisão seja exponencialmente maior do que em teatro. Televisão, a gente chegou a gravar aqui, depois a profissão foi sendo regulamentada. Mas no começo a gente gravava 16, 17, 18. Eu cheguei a gravar 18 horas por dia. A gente gravava na TV Tupi 90 cenas por dia. Isso é um absurdo, você não consegue imaginar, a não ser que você saiba o quanto que gasta de tempo para gravar 90 cenas. E eu saía da televisão descansado. E eu fazia 2 horas de espetáculo e eu chegava em casa morto, né? Porque é uma energia que você tem que ter, que se não houver esse amor, é quase como um amor, né? Mas é um amor pelo espaço todo, por tudo que está em volta. Você não pode ter ali, naquele camarim, um cisco errado, porque você vai levar isso para a cena. E o seu cansaço vai ser muito maior se você tiver isso. Então, quando a gente tem um espaço como o que a gente está tendo agora, e esse espaço naturalmente estava escrito que a gente tinha que ter, a gente cansa muito menos. E o cansaço é um cansaço bom. A gente termina o dia dizendo assim, valeu tudo. Depois vamos pro aeroporto, todo mundo junto, para pegar a ponte aérea junto, e vamos conversando, vamos rindo, vamos não sei o quê. Vocês dizem, olha que coisa bacana, cara. Isso é 1 em 1 milhão que acontece. Porque às vezes as pessoas, cara, não querem ver mais a cara de ninguém. Vai embora, fecha a porta e diz, não quero ver. A gente fica se mandando mensagem durante a semana. É isso mesmo? Não sei o quê. Vai, então tá, até sexta-feira, até quinta-feira. Então isso é legal. Isso é raro. Eu acho que a gente está vivendo um momento, uma trajetória muito rara na história
das histórias, que você vai vendo quando os atores se encontram e vão desenvolvendo uma biografia desse encontro. Isso é muito especial. Muito especial, é verdade. Muito especial. Tá bom. Vocês lembram, assim, de algum momento marcante desses bastidores da viagem, assim, vocês lembram de vocês dois juntos, assim, sei lá, algum momento difícil que teve essa conexão? Vocês lembram de algum... Pô, a viagem foi difícil. Foi tudo, né? Eu me lembro do Céu, que o Céu era gravado, não me lembro onde era, Petrópolis? Entre Petrópolis e Teresópolis. Isso. Em Petrópolis, Eu me lembro que a gente gravou num campo, que era lindo aquele campo, e a gente tinha que fazer descalço, porque no céu não tinha sapato, né? Então a gente tinha que fazer descalço. Mas tinha um espinho na grama que machucava o pé, você lembra disso? Então a gente estava fazendo aquilo assim, sorrindo no céu, mas o espinho estava tava ruim, aquele espinho ali. Nossa, tem coisas muito bonitas também. Elas são difíceis de você chegar, mas o final foi muito bonito. Foi. Né? Que nós fomos lá para Sete Lagoas, né? Que chama onde tem as grutas, né? E você vê, né? A televisão às vezes leva você em lugares que você não iria. Nunca, né? E eles fizeram uma iluminação que era uma coisa tão mágica. Quer dizer, quando a gente começou a gravar, a gente já estava tão... E a gente sabia que era aquela coisa. Sempre é um fim mesmo. Assim, aquele encontro nunca mais vai acontecer. Você está se despedindo do seu colega, você está se despedindo do seu personagem, daquela equipe toda com a qual você conviveu durante aqueles meses todos, num lugar sagrado da natureza, né? Porque você está no útero da terra, sabe? Você está num lugar, eu falei, gente... E no final ainda veio esse presente. Aquele final é lindo. Eu costumava brincar que era a única novela que o público torcia para a mocinha morrer. Sim. É verdade. Que era o encontro deles, só podia dar se ela morresse. Mas realmente a novela tinha um astral muito diferente, muito gostoso. E a gravação também foi muito gostosa, né? Apesar de ter sido cansativa, tal, essa coisa, mas a novela sempre é cansativa. O público não tem ideia, né? O público não tem a menor ideia do que é fazer um trabalho desse. O público não tem a menor ideia, né? Eles pensam que a gente vai lá e brinca. A gente brinca porque a gente consegue passar por tudo para chegar naquele momento, né? Mas o que tem que passar para chegar naquele momento, as pessoas não têm ideia. Se elas acompanhassem um dia de gravação, elas iam dar realmente muito mais valor ao que elas veem no ar depois. Por isso que os figurantes não esquecem que fizeram uma figuração. O cara fez uma figuração há 40 anos atrás, ele disse, eu fiz um trabalho com você, eu digo, é assim, eu fui figurante lá, sabe lá, de Gina. Eu falei, é mesmo? Pô, eles não esquecem porque é uma dureza. Passar por uma coisa assim, só quem tá ali que sabe, porque depois vai tudo arrumadinho, montadinho, direitinho. Ele vê a falar, não toda linda e tal, a história dos saltos, né? Depois no final da novela, você vê quantos saltos trocou, né? De tanto andar pelos corredores para cima e para baixo. Mas tem que ter treino, nós somos atletas, não tenho a menor dúvida. Altamente especializado. Nossa, você tem que manter corpo, mente e espírito com muito equilíbrio. Porque vai chegando no final, então você vai vendo as pessoas irem ficando pelo caminho. Vai engordando, vai emagrecendo, vai ficando doente, vai não sei o quê. E você tem que, ainda não acabou. Vamos lá, calma. Vamos com calma. Ninguém faz 2 capítulos de uma vez só. Nem 50 cenas. Você tem que fazer uma de cada vez. Como se fosse a última, inclusive, porque tudo pode acontecer, né? Tu imagina, tem uma novela espírita, pode acontecer mesmo, né? Então, a gente tinha muita atenção. E o que ficou para você, assim, de mensagem, assim, o que marcou na sua vida pessoal essa novela, assim, o que ficou? Eu acho que não é o que ficou, é o que fica, sabe? Assim, eu prefiro presentificar a coisa, entendeu? Tem trabalhos que não é que você... A personagem foi, mas as mensagens e o afeto, sabe? Assim, nós literalmente afetamos as pessoas. O que ficou é o que nós deixamos. Né? Sabe assim, tem uma coisa que você vê as pessoas... Por exemplo, estamos em cena, no teatro, tem um bate-papo depois, né? As pessoas falam de onde elas vêm, por que elas vieram, a vontade de nos ver em cena juntos. Acontece uma coisa muito linda nesse espetáculo, que várias vezes... Abre o pano, a gente entra em cena e é aplaudido em cena aberta sem ter dado uma primeira fala. Isso eu nunca tinha visto acontecer no Brasil, sabe? De nos ver juntos.
sabe assim? Então, criar, a gente conseguiu ter esse amálgama tão bonito ao longo da nossa carreira que as pessoas não desconfiam de nós em cena. Elas acreditam naquela história que a gente está contando, e o nome dos personagens não é Diná, né? Não é, sabe? Cada um ali é outro, mas eles acreditam na gente, sabe? O Otávio ficou, a Diná ficou. Mas agora a gente tem a Marilena e o Pedro Paulo carregados desse amor que vai afetar de novo as pessoas. Então, essa confiança que a gente estabeleceu, para mim, ela está no presente. A gente só está continuando com ela. E tem essa esperança que o amor é muito mais interessante do que outras informações, entendeu? Que fazem as pessoas ficarem ruidosas. De algum jeito a gente está acalmando as pessoas. Isso é uma coisa que tanto a viagem quanto a peça Dois de Nós entregam para o público, entregam uma possibilidade de que a gente consiga levar a vida adiante com mais carinho, com mais atenção, com mais paixão pelo que a gente tem aí, né? Então eu acho que a viagem tinha isso, né? Tinha uma mensagem extremamente positiva, e Dois de Nós tem uma mensagem extremamente positiva. A gente teve uma senhora na plateia outro dia que falou uma coisa que a gente fala todo dia, que ficou para nós, que ela disse que essa peça nos autoriza a viver. Que legal. Eu acho isso tão bonito. Eu acho que a viagem também era uma novela que nos autorizava a viver, nos autoriza a viver, né? Uma obra de arte que te autoriza a viver é muito mais potente do que aquela que denuncia, que acusa, que xinga, que agride, que tortura as pessoas. Eu acho que essa coisa que nós deixamos é o que a mensagem que a peça tem, né? E você falou muito que estudou muito, Kardec, a Cris falou agora também, né, que estudou muito, mas você mudou muito o seu entendimento, assim, a sua visão sobre morte, depois da novela? Como mudou eu falei, muito? é muito reconfortante, né? Uma coisa que, se você parar para pensar e falar assim, puxa, se for assim vai ser bom, você não precisa nem acreditar, né? Mas só de você saber que tem a possibilidade de que vai que é assim, porque as religiões, quando você pensa se for assim, nossa, tem algumas coisas que são realmente muito ruins, né? Assustadoras. Puxa, são assustadoras. Eu maltratei ela, eu vou para o inferno, né? É uma coisa, eu vou ficar queimando para o resto da minha vida, e se eu não acreditar desse jeito, eu vou ser excluído dessa sociedade. Não, lá não tem nada disso. Lá as coisas que te propõem são só boas. Então ficou isso para mim. Eu não tenho crença nenhuma, eu não sou uma pessoa religiosa no sentido de ter uma religião, mas eu tenho uma espiritualidade, digamos assim. Eu tenho alguma coisa que eu não posso deixar de pensar que existe uma coisa tão boa quando eu olho para o céu, quando eu vejo o sol, quando eu vejo a natureza, quando eu vejo as estrelas. É uma coisa que não tem ninguém que tenha explicado isso satisfatoriamente até hoje, e que, sei lá, né? Pode ser que exista. E para você, Cristiane? Eu acho que é isso tudo, né? Assim, você melhora como pessoa, sabe? Assim, eu acho que tem mensagens que vêm para ampliar a tua capacidade de ter esperança na vida, entendeu? Assim, eu sou de uma família católica e, mais do que tudo, cristã, sabe? Essa ideia desse grande professor que foi o Jesus, sabe? Enfim, que teve que passar por aquele processo dele. Mas ele era um sujeito muito interessante, como o mestre Buda também foi. Então, assim, tem professores, sabe, assim, que você não precisa, sabe, o cara não tem que ser um herói, tem que ser o Kardec foi, sabe, ele perdeu uma carreira inteira, ele foi imolado de uma outra maneira, né? Ele era um sujeito que ele era um médico, ele tinha toda uma carreira dele, e na hora que ele vai mostrar que cientificamente haviam fraudes, que aquilo era uma fraude, era uma época em que se faziam muitas mesas redondas, e ele foi, porque ele também não acreditava. Quando ele foi percebendo que existia
outras comunicações e que ele, como um cientista, iria ter que abrir a mente dele. Quer dizer, quando você pega um sujeito que, vamos dizer assim, se desafia também a questionar aquilo que você mesmo acredita, quer dizer, você ganha um lugar na sua vida, dizer assim, eu não tenho certezas absolutas. Isso é muito importante, porque senão você vira um chato, sabe, na vida, entendeu? Então, isso é uma coisa que o Kardec diz, assim, existem muitas possibilidades. Vamos achar qual. É como a yoga, entendeu? Tem um yoga para cada um vai achar o seu, sabe? Tem muitos ensinamentos, então não seja um chato, dono da verdade. Você pode acreditar nisso, te tranquiliza, a mim tranquiliza. É a arte do encontro e do diálogo. Não precisa brigar, pô. Pode somar, todo mundo senta numa mesa, come junto, ri. Você acredita mesmo nisso? No Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa? Ótimo. Todo mundo vai comer o ovo igual, vai comer o peruda e vai todo mundo ficar feliz. Você não precisa, sabe, ser radical. Nem deve, sabe? Nem deve, senão você fica muito chato. Sim. E para terminar, gente, Fagundes, novela. Chance de voltar em breve? Não. A gente tem conversado muito isso. E aí, me contem tudo. E a Cris, a gente fala pouquinho, mas a gente se entende. Porque às vezes dá aquela. A peça tem. Ela tem. O personagem dela tem uma frase que é maravilhosa, de que você está. Como é que é no passado? Não envelhecer? Envelhecer, essa sensação de dever cumprido com o passado. Dever cumprido. Sem perder a curiosidade pelo futuro. Isso, é lindo isso, lindo, né? Lindo. Dever cumprido com o passado. Às vezes, eu sinto, a Cris também, a gente sente que a gente tem um dever cumprido com o passado. A gente já entregou aí 10, 15 novelas icônicas na televisão que vão ficar pro resto da vida se eles não queimarem, né? Não. Elas vão ficar pro resto da vida. O povo já baixou as coisas, já tem em casa, não tem, pode até queimar. Até porque as coisas mudaram. Hoje em dia está muito mais complicado para você gravar uma novela. Antigamente era complicado, era muito complicado, mas hoje está muito mais complicado. Então eu sinto que teria que ter uma mudança muito grande na estrutura de como as coisas são feitas atualmente para eu ter prazer novamente de fazer novela. Mas em que sentido? Mudar a estrutura mesmo, mudar a forma com que é feita, mudar o tempo que se leva para fazer, organizar melhor as coisas em termos de produção mesmo, né? Porque o prazer de ir lá e fazer a gente tem, mas para chegar lá e fazer, às vezes demora tanto que a gente fica meio preguiçoso, falando, não, vai demorar muito isso daí. Cristiane também tá nessa. É assim, eu tô tão satisfeita, sabe? A história do presente. Como é que você tá hoje? Eu tô muito feliz com o que está acontecendo agora. Eu estou aproveitando muito. Eu acho que na época da viagem, assim, cada um do seu jeito aproveitou estar fazendo aquilo de tal forma que ficou fixado ali, né? Naquele fotograma, aquele prazer que a gente estava tendo ali. A sensação que eu tenho é que eu tive oportunidades muito boas na vida, né? Muito boas na vida. Eu personagens também. Dificílimos, personagens que me colocaram de ponta cabeça, me fizeram questionar muitas coisas, sabe? Porque é isso, primeiro, voltando a uma pergunta que você fez, né? Passa por você primeiro. A seta, você recebe uma seta que vem do autor, mas ela tem que te afetar primeiro, para você entregar esta seta de você, preenchida com tuas emoções, percepções. Então, assim, eu estou tão satisfeita com tudo isso que veio para mim ao longo do tempo. Eu tive a sorte de entrar na Globo muito menina. Imagina, a Globo está fazendo 60 e poucos anos, eu estou com 50 de carreira. Imagina, eu fiz Teatrinho Troll em 1970, hein? Mas eu não estou nem contando a verdade. Então, a gente vai para 75. Mas eu trabalhei com os melhores diretores, com os melhores fotógrafos, com os melhores autores, com os melhores atores. Sabe assim, você diz assim, você quer mais o quê? Fazer Duas de Nós, que a gente está se divertindo pra caramba, entendeu? Se existem surpresas para chegar, eu acho que eu também vou estar pronta para elas, entendeu? Mas eu concordo com o Fafá. Assim, eu acho que desmontaram
estruturas, times, sabe? Pessoas que deveriam ter, em vez de fazer formação de novas equipes com as equipes antigas, pessoas que sabiam muito, foram aposentadas cedo demais, eu acho. Que é quando a pessoa realmente sabe e está pronta para passar o ensinamento, a técnica. Você não pode acreditar que tudo só é inteligência artificial. A sua melhor câmera fará o melhor take. Não, tem alguém atrás daquela câmera, tem alguém atrás dessa luz, tem alguém atrás dessa frase, tem alguém que está lendo os textos todos para dizer, isso aqui vale a pena ser uma minissérie. Cadê essas pessoas? Sabe assim, então eu acho que teve um time... Sabe, quando eu entrei na Globo, chamava-se Vênus Platinada, entendeu? Walter Clark, Boni e tal. Hoje você vê as entrevistas do Boni, você tem dúvida de por que a TV Globo, né, alcançou aquele patamar. Então, assim, eu tenho muito medo, a palavra é apreensão, de uma coisa um pouco autofágica que acontece no Brasil. Sabe assim, de ter que acreditar numa renovação, e cabeças que ainda estão vivas e que poderiam estar ainda ajudando, terem sido desmobilizadas. Então você vai vendo, sabe, uma coisa meio frouxa e se despersonalizar, porque a gente não pode esquecer que esse fazimento da gente, ele é absolutamente pessoal. Então é muito estranho quando você coloca na Globo e você começa a ouvir chamadas e você não reconhece a voz de quem está falando. Que é uma coisa que, né, chamava atenção, dizia assim, esse é o Cid, esse é não sei quem, sabe? Você tem que... Que levou décadas para ser formado. Né? Você tem que reconhecer a voz das pessoas, sabe? Não é possível, quer dizer, Você vai reconhecer a voz dessas pessoas daqui a 50 anos, mas agora não, né? Então, a gente levou 50 anos para ter a nossa voz reconhecida. Sim. É isso, a diferença é essa. Então, eu acho que tem um sinal amarelo que ele não importa se o modus fazendi mudou, sabe? Se agora está se produzindo... Tem que produzir bem, mas tem que ter pessoalidade. Senão você produz um produto atrás do outro que ninguém nem guarda o nome, não guarda o elenco, não guarda nada. Então... É só gastar dinheiro? Não é possível, né? Enfim, é uma questão aí que eu fico meio desconfiado. Não, mas vamos torcer aí para vocês voltarem, que o público ama, né? Vocês têm que voltar em algum momento. Por enquanto vão ver 2 de nós. Isso, exatamente, no teatro, por enquanto. Ó, gente, obrigada, viu? Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado, você. Muito legal. Obrigado. Obrigada.